E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal Oscar Libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o julgamento da Boate Kiss, né, que terminou hoje, basicamente, saiu a sentença, né, então falar um pouco sobre o que aconteceu. Mas antes de entrar nos pormenores do assunto, os pontos libertários acerca disso, eu quero que você curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo aí, ativa o sininho das notificações para ser notificado, mas para ter certeza de que você vai ser notificado, link abaixo com as redes sociais do canal. Instagram, Patrabook, Parler e tudo mais que eu sempre posto lá nas redes, principalmente o Getter e o Telegram, que é onde eu estou mais focado agora, e aí você consegue achar os links aí, especialmente no Getter, onde eu estou mais ativo. Então, sem mais delongas, bora entrar no assunto aí. Então, assim, eu vou presumir aqui que ninguém saiba o que aconteceu. Então, eu tenho alguma galera que me assiste também de Portugal. Um salve aí para esse pessoal. Eu consegui vir pelo Analytics. Legal saber que meu conteúdo está sendo assistido fora do Brasil. Então, o que é basicamente o caso da Boate Kiss? Em janeiro de 2013, se eu não me engano, acho que foi no dia 22 de janeiro, alguma coisa assim. Enfim, no final assim, do mês de janeiro, houve um acidente, né, um incêndio, na verdade, né, numa Boate Kiss que ficava em Santa Maria. E basicamente assim, um cara de uma banda, que era uma banda chamada Gurizada Fandangueira, o cara pegou um fogo de artifício que não era para ser usado em ambiente fechado, e ele sabia disso porque ele foi orientado na compra. Ele pegou e tipo acendeu o fogo de artifício, aí ele ficou com o fogo de artifício aqui na mão, e o teto era de uma espuma altamente inflamável, e bom, espuma inflamável, fogo, vocês podem imaginar o que aconteceu. O que aconteceu foram que 242 pessoas morreram naquele incêndio, e 636 ficaram feridas de alguma maneira. Inclusive teve uma grave, uma moça que testemunhou no júri, que ela disse que a última vez que ela correu foi para se salvar. Uma coisa bem surreal. Ela perdeu a perna por causa dos ferimentos, basicamente. E, e assim, todo o caso assim foi uma coisa meio surreal. É aquelas coisas que só acontecem meio que no Brasil. Primeiro que assim, que puta ideia retardada, né? O dono da boate contratou uma banda que ele sabia que fazia apresentações pirotécnicas no palco, num palco que era baixo em relação ao teto, numa casa noturna que não tinha saídas de incêndio adequadas, e tinha diversas notificações assim da prefeitura falando sobre o local. Obviamente o governo tem a parte de culpa dele, né? Basicamente qualquer coisa que acontece no Brasil, o governo tem algum grau de culpa também, porque, bom, eles foram um bando de incompetente em não fechar o local, porque, tipo, o local não tinha um plano de evacuação de incêndio, não tinha treinamento técnico pro pessoal, não tinha um monte de coisa que deveria funcionar para um local, tava super lotado. E assim, o que seria a ser feito? Fecha o lugar, ué. Olha só, esse local está fechado, você só pode reabrir depois que você tiver esta e esta readequação técnica, porque você está colocando em risco a segurança das pessoas que estão ali. E de fato acabou acontecendo, assim, era uma tragédia que era putamente evitável de acontecer. Era só basicamente ter feito o trabalho certo de fiscalização. E entrando assim nas penas, basicamente o que aconteceu foi 4 pessoas foram condenadas, né, no caso. São elas o Elisandro Spor, que era o sócio da boate. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. O que é isso, basicamente? A promotoria, bom, ela basicamente entrou com o pé na porta, né, no caso. Ela entrou pedindo homicídio doloso com, com uso de fogo, que entraria como agravante, um monte de coisa. Assim. Basicamente, a promotoria tentou jogar a pena lá pra cima. E aí acabou sendo que isso foi anulado e todo mundo pegou homicídio simples com dolo eventual, basicamente. Aí esse cara pegou 22 anos e 6 meses, que era o sócio. O outro sócio, o Mauro Hoffman, pegou 19 anos e 6 meses, pelo mesmo motivo. Marcelo de Jesus, vocalista da banda, 18 anos de prisão por homicídio simples e dolo eventual, os 4 pelo mesmo motivo, então não vou ficar repetindo. Luciano Bonilha, auxiliar da banda, 18 anos de prisão. Então, assim, esse foi um caso que chocou bastante o país. Eu lembro que eu tava na casa de uma ex-namorada minha quando isso aconteceu e eu vi aquilo ali e falei, mano, como assim? O bagulho pegou fogo e tanta gente morreu. E a princípio, assim, quando acontece esse tipo de coisa, você não tem como saber exatamente quantas pessoas morreram, o que aconteceu, o bombeiro vai pro local, tenta apagar incêndio, enfim. Mas depois, quando os números foram sendo falados,
Cara, 242 pessoas é gente pra caramba. É provavelmente... Assim, o meu canal tem 202 inscritos, então sei lá, como se tivesse tipo um fogo em algum lugar e todos os inscritos do meu canal morressem e ainda sobrariam mais 40. Então é uma coisa bem pesada, assim, de se parar pra pensar. E basicamente foi, como eu falei, assim, foi uma coisa que poderia ter sido evitada de diversas formas. Era só o idiota da banda não pegar e usar fogo de artifício num ambiente fechado, que não podia. Era só, sei lá, talvez o cara que tivesse vendido falar: amigão, onde você vai usar isso aí? Ah, eu vou usar num show aqui que eu vou fazer numa casa noturna. Esse show é um local aberto? Não, não é. Amigão, aí não, né, porra? O que você tá fazendo? E tá de sacanagem, né? Só que não aconteceu. Então, assim, essa tragédia, assim, é um grande si, sabe? Eu vejo muito o canal do Lito do Aviões e Músicas e ele sempre fala de elos da corrente que causam um acidente aéreo e como se cada um desses fosse interrompido, isso poderia ter sido evitado. De certa forma, quando eu fui vendo cada ponto do acidente se conectando um ao outro, é meio que isso, sabe? Se, tipo assim, e se a fiscalização da prefeitura tivesse sido mais efetiva? A boate estaria fechada, não estaria aberta naquela noite e as pessoas não teriam morrido. E se o cara não tivesse comprado o fogo de artifício e ligado? Ele não estaria. Nada disso teria acontecido. E se o cara da loja que vendeu tivesse orientado ele sobre o uso do negócio? Nada disso teria acontecido. São várias coisas que poderiam ter acontecido que não aconteceram e culminaram na tragédia. Então, do ponto de vista assim, jurídico, basicamente o julgamento assim, não tem muito o que fazer, né? Não houve a intenção, por isso que o dolo eventual é bastante importante aqui nessa questão das pessoas de fato assassinarem, não foi algo premeditado assim, não foi a galera se reuniu ali, olha só, vamos tacar fogo no teto e vamos matar todo mundo aqui porque haha, somos malvados, vamos fazer isso, maluco. Não. É só simplesmente burrice, basicamente, imperícia total. Então foi um dolo eventual, mas não deixa de ser assim, você ser burro e você matar a pessoa, não deixa do fato de que você matou uma pessoa. E aí tem que ver se o que vai pegar. E acabou pegando esse caso. Evidentemente, assim, pena de morte aqui nesse caso, trazendo para um ambiente libertário aqui de ideias. Não seria um exagero, honestamente. O que vai acabar acontecendo é aquela bizarrice que eu sempre falo quando tem casos de julgamento estatal. Alguma das famílias das 242 vítimas vão ser indenizadas por algum desses 4 indivíduos? Provavelmente não. O prefeito da cidade foi condenado de alguma forma, os fiscais que não fizeram seu trabalho foram condenados. Bom, espera muito, né, que um tribunal do estado condene funcionários do estado por não fazerem seu trabalho da maneira correta. Então, não vamos ser tão utópico assim, né? Já é uma coisa bastante positiva que esses 4 indivíduos tenham sido condenados, vão passar um bom tempo na cadeia, isso assim, né? Se não for liberado por bom comportamento, alguma coisa, mas como eles vão para regime fechado, isso é menos provável. Eles ainda não foram presos, tá? Porque teve um caso de um habeas corpus para um, que aí basicamente veio para os outros 4, se estendeu assim, foi para um cara, depois foi para os outros 3, e aí ninguém foi preso, basicamente. Mas assim, eu quero falar algumas bizarrices assim do julgamento, principalmente uma que é completamente idiota. Na quinta-feira, né, que foi a reta final do julgamento, o julgamento terminou hoje, né, na sexta, mas ele veio sendo feito ao longo da semana. Eu não tive muito tempo para acompanhar isso, então eu preferi terminar e fazer um vídeo aqui. Então, hoje terminou, basicamente o vídeo sai hoje. Aí, uma advogada chamada Tatiana Borsa, ela defende o músico Marcelo de Jesus Santos, o vocalista da banda, no caso. Esse foi o cara que estava segurando o negócio, o vocalista da banda. Ele pegou lá e acendeu o negócio e foi ele que causou todo o incêndio, basicamente. Ela exibiu um vídeo com uma carta supostamente psicografada por uma das vítimas do incêndio. A mensagem sugeria que os réus não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida e classificava o ocorrido como uma fatalidade. Aí o que aconteceu? Incomodados, alguns familiares presentes no julgamento deixaram o local no momento. Nessa sexta-feira, ela se desculpou aos pais pelo ato. Assim, sinceramente, isso aqui é um bagulho pseudocientífico, assim. O julgamento é uma coisa que ela tem que ser científica, ela tem que ser fundamentada em provas, na realidade dos fatos, objetivamente. E me vem essa doente mental dessa advogada completamente sem noção nenhuma. Ah, não, eu trouxe uma carta aqui que o cara aqui, ó, psicografou aqui, ó, my dude, ó. Aqui, ó, baixou o santo aqui, ó, tô escrevendo aqui a carta do cara.
Vai tomar no seu cu, porra. Com todo respeito. Mas vai tomar no seu cu de novo. Porra, tu tá tendo um julgamento. Você tem a família das vítimas, pessoas que perderam os filhos de forma brutal, basicamente queimados. Você não consegue nem reconhecer o teu filho, o filho ali. Porque basicamente ele torrou. E me veio o cara, uma retardada dessa e também. Ah, não, aqui, ó, psicografado aqui, ó. Ah, vá a merda, porra. É a única coisa que eu tenho pra dizer pra essa advogada. Vá a merda. É ridículo isso. É ridículo que isso seja levado a sério. Que não tem um indivíduo ali na porra do julgamento que fala: minha filha, isso aqui não vai ser levado a sério. Você tá me tirando? Você tá me zoando? E, assim, isso me deixa puto, porque já não é o primeiro caso. O retardado Luiz Roberto Barroso também já defendeu caso de carta psicografada em julgamento como prova. Então, o que esse povo anda lendo? E depois esse retardado do Barroso quer falar em ciência. Ele não sabe nem que, ele não sabe o que é ciência, nem se a ciência dá um tapa na cara dele. Esse idiota. Essa outra também, burra pra caramba. Assim, insensível. Gente, de novo, 242 pessoas morreram. E vem a advogada. Ah, não, vou trazer a carta psicografada. Enfim, até parar de falar que eles não vão falar besteira. Enfim, mas. Enfia no. Entendeu? Porra. E assim, os familiares saíram do local. Cara, se eu fosse familiar de uma das pessoas, eu não sei o que eu fazia com aquela pessoa, sinceramente, eu não responderia por mim. Eu sei lá, eu fico pensando assim, eu não tenho irmãos, assim, de sangue, né? Só os brothers que a gente arranja na vida. Mas sei lá, se eu tivesse perdido, tipo, sei lá, um tio, uma mãe, um pai, alguma coisa, eu não sei o que eu ia fazer com uma pessoa sem noção dessa, sinceramente. E é bizarro, assim. Mas assim, o mais interessante pelo menos assim, foram condenados, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera que um bando de maluco assim que faz uma coisa completamente imprudente dessa seja condenado. Eu lamento que nenhum funcionário da prefeitura, o prefeito, alguma coisa assim, tenha sido condenado também, porque eles também falharam na fiscalização. E assim, o ponto libertário é o seguinte: você pode fazer o que você quiser na sua propriedade privada, tipo, sei lá, acender um bagulho que vai colocar em risco de pegar fogo. Não, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tá sendo irresponsável, basicamente. Você pode usar sua propriedade privada da maneira que você quiser, desde que o seu uso da propriedade privada não coloque em risco direto a propriedade privada de outrem. Isso inclui o corpo das pessoas, evidentemente. Então, assim, como que seria feito regulações no Capistão sobre boates que funcionam irregularmente? Bom, seriam basicamente agências privadas. E outra, as próprias boates entre si, vamos colocar assim, casas noturnas, né, local de show, essas coisas, elas teriam interesse, porque, cara, absolutamente assim, você é dono de uma empresa, uma boate no caso, uma casa noturna, você não quer basicamente tacar fogo no seu empreendimento, porque, bom, eventualmente pessoas podem acabar morrendo, como acabou acontecendo aqui, e segundo que você vai perder o seu empreendimento, literalmente vai pegar fogo, e você pode acabar na cadeia por causa disso, até morto, que deveria ser o mais adequado, mas enfim. Então o mercado ele gera um incentivo para que esse tipo de coisa aconteça, uma fiscalização seja feita de maneira adequada e evidentemente não houve essa fiscalização adequada por parte do Estado. Então o Estado falhou nessa parte aí. Meu, sinceramente, assim, que nem eu falei, assim, tudo é um e se. Se isso não tivesse acontecido, e se. E aconteceu, e nada dos se, assim, que poderia ter acontecido, aconteceu, e basicamente aconteceu a tragédia. E meus pêsames, assim, a família das vítimas, eu espero que pelo menos, assim, elas encontrem um pouco de justiça. Não é a ideal, mas é a que tem, infelizmente, elas deveriam ser indenizadas. A família das 242 vítimas deveria, sei lá, pagar uma indenização. Já que, assim, não vai matar os caras, pelo menos bota os vagabundos na cadeia pra trabalhar, pra poder pagar algum, sei lá, algum salário, algum tipo de compensação financeira para a família das vítimas, né? Não vai ser o caso aqui, mas enfim. E assim, honestamente, como é que você consegue indenizar 242 vítimas, famílias de vítimas, no caso? É uma coisa bastante complicada. Um caso desse é um caso bem complexo e ainda vem, de novo, aquela retardada daquela advogada e traz coisa psicografada. Meu Deus do céu. A justiça no Brasil é realmente uma piada. Né? Aceitar uma coisa dessa é simplesmente ridículo. Mas enfim, era isso que eu queria falar sobre o vídeo de hoje, sobre o assunto de hoje. Meus pêsames de verdade para a família de todas as vítimas, de todo mundo que perdeu. Eu não conheci ninguém, eu sou de São Vicente, São Paulo, isso é bem longe do Rio Grande do Sul, Santa Maria.
Se eu não me engano, acho que é bem no sul do Rio Grande do Sul, então é quase na fronteira ali com o Uruguai, Argentina, para aqueles lados. Mas era uma cidade assim que ela, se eu não me engano, acho que tem umas universidades ali na região, Uruguaiana, Santa Maria, acho que são perto. Se tiver alguém do Rio Grande do Sul aí, me corrija se eu falei alguma coisa errada, mas eu sei que ali é um local que tem muito jovem, né, por causa de faculdade, essas coisas, então a maior parte das pessoas que morreram ali eram realmente jovens, assim, galera de 25, 20, 26, 20 e poucos anos, mais ou menos da minha idade, né, eu tenho 28, então é bem surreal, assim, que tantas pessoas jovens, assim, com toda a vida pela frente, tenham morrido porque um maluco decidiu usar sinalizador dentro de uma boate com um teto que pegava fogo e ninguém olhou para aquilo e falou: fogo, coisa que pega fogo, isso vai dar merda. E assim, os caras. Teve um cara que cortou o sinal do palco e saiu fora, o pessoal da banda não avisou que tava pegando fogo. Foi um bagulho bem bizarro, assim, sinceramente. É um acidente muito triste, assim, que aconteceu. É um acidente, evidentemente, ninguém teve a intenção de fazer aquilo, mas é um acidente que beira quase o dolo, sabe? E, tanto que a justiça colocou como dolo eventual, né? Que foi uma. Não era a intenção, mas acabou acontecendo. Mas enfim, pelo menos foi feita a decisão correta de condenar todo mundo. Por mim, assim, teria condenado à morte todo mundo e resolveria o caso. E a propriedade privada de todos os réus seria dividida igualmente para a família das vítimas. Não daria muita coisa para cada um, mas enfim, pelo menos seria algum consolo material. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.